Hebreus capítulo 2, versículo 10. Vamos ler juntos? Vamos ler com o Espírito forte. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. O nosso Senhor Jesus, Ele é o autor da salvação. Mas aqui diz que Ele foi aperfeiçoasse por meio de sofrimentos. O nosso Senhor, Ele é o Rei, Ele veio viver uma vida de sofrimentos. Ele foi aperfeiçoado. Para quê? Para poder conduzir muitos filhos à glória. É para que pudesse haver a produção de filhos, e esses filhos serem conduzidos à glória. Isso se refere a você e a mim. Mas ele passou por sofrimentos. Diz assim: e embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Nós podemos ver que esse nosso Senhor, Ele sofreu, Ele foi aperfeiçoado. Para quê? Para trazer essa plena salvação a nós, para nos introduzir na glória. Capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Podemos ver, irmãos, até que ponto ele se comprometeu. Ele não tem vergonha de você. E chamar você de irmão. Não é maravilhoso? Olha, quando eu olho para a minha vida, para minhas falhas e tudo, muitas vezes eu tenho vergonha de mim mesmo. Mas ele não tem vergonha. Ele diz: eu vim exatamente para salvar você. Me comprometi com você. Não tenho nada para esconder. E ele sofreu. Ele foi aperfeiçoado para quê? Para que ele pudesse ser esse nosso suprimento. Olha só o que diz versículo 14 em diante, capítulo 2. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Ele participou de carne e sangue, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Você tinha pavor da morte? Hein? Tinha ou não tinha? Aqui diz que ele veio livrar todos que tinham pavor da morte. Então isso me inclui. Graças a Deus. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Você é tentado? Você é tentado? Sim ou não? Sim ou não? Tem socorro para você? Sim ou não? Tem socorro. Está escrito aqui. Que notícia boa, né? Tem socorro para mim.
o nosso Senhor, esse rei, ele nasceu nessa terra, ele veio totalmente comprometido com a humanidade, comprometido contigo e comigo, e ele passou muito sofrimento, passou por muitas tentações, para ser aperfeiçoado. E esse aperfeiçoado é o quê? É aprovado. Cada situação, as pessoas diziam, é perfeito. Deus diz, é perfeito. Cada situação. E ele passou tudo isso, irmãos, por sua causa e por minha causa. Por isso, todos nós temos esperança. Ele veio e ele passou tudo isso. Por quê? Porque ele quer nos preparar para reinar. Ali em Hebreus fala, né? Hebreus fala que ele quer conduzir muitos filhos para a glória. Ele quer nos dar o reino. Ele, como nós vimos hoje, nosso Senhor era contrário de Satanás. Satanás se orgulhava, queria ser igual a Deus. Ele se rebelou contra Deus. O nosso Senhor Jesus, ele era igual a Deus. Ele era Deus, mas ele se humilhou e ele obedeceu. Hebreus 5:8 diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele obedeceu a Deus. O obedecer é fazer a vontade de Deus. Obedecer a Deus é fazer a vontade de Deus. Ele era Deus. Ele podia dizer, mas por que não fazer minha vontade também porque eu sou Deus? Mas ele se humilhou. E aqui diz, no versículo 5:9, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amados irmãos, se nós obedecermos, o negócio é garantido. Ele é o autor da salvação. Nesses terceiros 2000 anos, nós temos a era do Espírito. O Senhor tornou-se homem e tornou-se o Espírito que dá vida e entrou em nós. Ele hoje vive em nós e ele nos capacita. Ele opera em nós, nos fazendo ser conformados à sua imagem e semelhança. E o resultado disso é uma geração de Jesus Cristo. E ainda mais, voltando para Mateus capítulo 1, nós podemos ver o seguinte: esse Senhor que se comprometeu conosco, de uma maneira total. Tem dois nomes aqui. Primeiro é o nome de Jesus. Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho, ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O Senhor é aquele que nos salva dos nossos pecados. Nós temos erros, nós temos falhas, mas ele nos salva. O nome dele é Jesus. Jesus significa Jeová salvação, certo? Mas aqui temos um outro nome, que está no versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Louvado seja o Senhor. Ele nos salva dos pecados. Por quê? Porque deseja estar sempre conosco. Enquanto a nossa vida estiver sob o nosso governo, nossa vida será um caos. Assim como o mundo, debaixo do governo de Satanás, é um caos. Mas no momento que o governo da nossa vida volta para a mão
do nosso Senhor, a ordem é restaurada. O reino é produzido.